E o programa de governo do PT é muito inclusivo, ele beneficia o pequeno e o médio. Todo mundo ganha. E você vê um maluco defendendo uma intervenção americana, intervenção militar, e você vê um presidente fazendo a defesa da nação, não adianta botar a bandeira nas costas e fazer essa lambança que isso é. Só o PT não fala isso. Mas hoje o PT não é um partido socialista, não faz uma política socialista. Eu tenho que agradecer. O Lula foi um paizão, né? Mais de 350 milhões das obras de Vitória foram do governo federal. E quando chegou a bendita Paula Arthur, que estava no governo naquela época, me chamou lá e falou: ó, o Luiz Paulo deixou aqui o projeto da Fernando Ferrari, mas não tem ponte. Quando chegaram na ponte, não tinha ponte, meu irmão. Eu ajudava mais 50 municípios do estado de Espírito Santo. Eu diria assim, o mandato de deputado federal é um pós-doutorado. Eu falo que eu sou sempre sindicalista. Eu estou com os mandatos, mas o meu objetivo é sindicalista. Estamos começando mais um CNBcast, sejam todos muito bem-vindos. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? Beleza pura, meu irmão. Estamos de volta e já aproveito para pedir e agradecer a sua audiência, pedir para você apertar aí, ó, no inscrito aí, ver se você está inscrito no nosso canal, aperta o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, não é isso mesmo, Juliano? É isso, e te peço, né? Curta, comente, compartilhe. Gostou da entrevista? Compartilhe com os amigos aí na rede social. Não gostou? Quiser comentar? Comenta também que não gostou. Se tiver alguma pergunta para o nosso convidado, pode mandar. Aqui você sabe que a casa é sua e aqui é uma democracia, né, Nobinho? Exatamente. E a sua participação é fundamental em nosso Demais. Siga a gente lá no Instagram. Hoje nós estamos aqui com uma figura bem conhecida, né? Muito, muito conhecido. Você já foi prefeito de Vitória. Deputado federal, deputado estadual. Por que ele não foi, cara? Rapaz, a gente vai ter que perguntar para ele daqui a pouco Nós sobre estamos isso. aqui com o João Cosi. Quem não conhece João Cosi, hein? E aí, João? Tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Gostei do início, animado, tranquilo. Aqui o programa é pra cima. Seja muito bem-vindo. Mas antes de começar nosso bate-papo, Nobinho... Chama a vinheta! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta! E aí, João, tudo bem? Muito obrigado por sua presença, meu irmão. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Estou aqui, animado. É isso. João, antes de a gente começar a aprofundar política, não sei o quê, fala um pouquinho pra gente quem é o João. Fala um pouco de você, da sua infância, da sua família, o que você gosta. Vamos começar nesse papo aí, de onde você veio, o pessoal te conhecer. Então, eu vou começar pelo meu primeiro dia de vida, pela Opa. minha chegada ao mundo. Legal. Dia 13 de março de 56, e eu cheguei como segundo filho. Eu sou gêmeos. Minha mãe não sabia, lá na roça, de parteira. O Luiz Carlos nasceu naturalmente e eu estava bem tranquilo. Daí a pouco eu venho junto com a placenta e quase que eu fui para a bacia de água quente. A parteira me pegou no meio do caminho, então eu agradeço muito a Deus, que eu sou um sobrevivente já lá no parto. Rapaz. Deus foi bom comigo, né? Então, gêmeos, sou de uma família de 12 irmãos, meus pais adotaram um com 4 outros, portanto, nós somos em 13, então o 13 já me acompanha, o dia de nascimento é 13, família com 13 irmãos, e até hoje acompanho e vivo aí no 13, muito feliz, muito grato a Deus e as pessoas que confiam na gente. Aí fiquei na roça, trabalhei com 9 anos, 10 anos, já trabalhava na roça, aquela enxadinha. Quando meu pai vendeu a propriedade, eu saí da roça com 17 anos. A coisa mais importante que nós tínhamos, aí para os dois, né? Era uma junta de boi, que a gente mansava juntinha de boi. Começava com uma canguinha pequena, depois aumentava a canga até o boi ficar, porque antigamente não tinha trator. Então era no arado, para lá e para cá, para lá e para cá. E os nossos boi, nós choramos muito, eu e meu irmão mais novo, porque o meu pai vendeu, além de vender propriedade, vendeu aquela juntinha de boi, marcou mais do que a terra, como a gente tinha, assim, nos apegado àqueles bois. Então, assim, uma história linda de vida, né? No meu período de infância, eu tentei ser padre, passou lá um tempo passava as missões, né? Mas eu não consegui porque tinha que ter mão de obra, né? Tinha que trabalhar na enxada. Não, meu pai falou, não, vamos ficar por aqui, acabei ficando. Mas eu acho que Deus já tinha falado, esse cara não serve para ser padre, não. Deixa ele por aqui mesmo. E depois, assim, muito legal. Estudei, tinha o 5º ano, você vai até o 4º e tinha o 5º ano. Não tinha 5º ano lá onde a gente morava. Eu nasci em Santa Júlia, é distrito de
era Santa Teresa, agora é Distrito de São Roque. Então, lá embaixo, estudava em Itaçu, que já era município de Itaguaçu. Dava uma hora e Santa meia. Júlia de Santa Luísa, se eu não estiver enganado hoje. Dava uma hora e meia de casa até a escola. Todo dia, ou pela manhã ou pela tarde. Tanto que eu, com 7 anos, eu era franzino e eu não conseguia todo dia. Conseguia um dia, faltava um dia. Eu não passei com 7 anos. Eu fui passar com 8 anos de idade. Então, aí eu saí de lá para estudar o tal do 5º ano, vim para uma cidade chamada Patrimônio Santo Antônio, que já era Santa Teresa também. Aí fui para o ginásio de Itaçu. A primeira turma do ginásio de Itaçu, já no município de Itaguaçu, eu me formei lá. Então, essa foi a parte assim, bem da roça, trabalhando na enxada, trabalhando. Eu consigo lembrar, tenho na memória, 10 anos de idade, meu aniversário. A gente varrendo o terreiro grandão, minha mãe lá no forno, naquele forno de lenha, né? Fazendo suspiro, fazendo bolacha, fazendo muita coisa bacana. Então, assim, Deus foi bondoso comigo, me deu muita oportunidade. Dos 13 filhos, nós perdemos já na infância 4, 2 na faixa de 1 ano de idade, parecia muito, né? E minha irmã com paralisia infantil com 14 anos, Maria de Lourdes. Então, nós viemos para a cidade em 8 e o irmão adotivo 9. Então, assim, essa é a história rapidamente do João. Resumida, né? É do João que nasceu naquela situação. Minha mãe teve filho durante 22 anos seguidos, foram 11 partos, todos os partos de 2 em 2 anos. E graças a Deus somos assim. É uma história linda, só isso eu falo que já dá uma história. Rapidinho, você tem um irmão gêmeos, cara? Não tenho meu irmão gêmeo. Ele chegou a falecer logo. Faleceu com 1 ano e 4 dias. Eu tenho uma foto dos dois de entendi. sainha, um de frente para o outro. É difícil saber quem é João, quem é Luiz. Já era Luiz. Aí meu avô é Luiz, meu pai é Luiz, meu irmão era Luiz, meu filho é Luiz Carlos. Luiz me acompanha até hoje. Só a netinha que não pôde, mas a netinha Maria Vitória. Mas dela a gente fala. E o presidente é quem? Luiz. Aí, ó. Meu Luiz. 69 anos, casado, pai de um casal, bem, né? rapaz. E agora, vovô. Como é que Vovô. tá sendo essa emoção aí, João? Conta pra gente Filha, aí. você não tem noção. A Nóbio também, você não tem noção Não tem, do não. quanto é importante. É a minha primeira netinha, Maria Vitória. Está agora com 60 dias. A Carla virou uma super mãe, como a maternidade da grandeza da pessoa, como ela incorpora tão rapidamente esse papel. É uma super mãe. O Gustavo também, um Sim, pai paizão. porreta, É, né? o Gugu Paizão. eu conheço bem. Muito bom. Os dois fazem assim um casal perfeito para cuidar do filho e para viver também. Então nós temos muita sorte. A Carla também deu muita sorte. Estou muito feliz. Agora, não tem palavra para expressar esse sentimento de amor. É só emoção. Só É emoção. verdade que é Cada mais dia. forte do que teu filho? Só mais- fala que do neto é é mais forte. A gente não fala porque às vezes, mas é muito mais forte. Ah, Antes de ontem no almoço, ela ficou lá em casa. Aham. Aí minha tarefa era tomar conta. Você não tem noção. Fica só apreciando, só olhando aquela carinha encantada, E o bom que- encantadora. E o bom é que fica só com a parte boa, né? Ah, Na fiz hora isso pra que- cara. Começou a chorar. Falei, então, toma que o filho é teu. Excelente. Muito legal. Mas Teve um amigo que nós entrevistamos esse tempo atrás aqui, aí ele falou exatamente isso. Ele falou, ó, eu pego lá o netinho, eu levo, faço tudo de errado que não pode fazer, né? Que os pais não fazem. Aí leva pra cima, deixa ele se sujar todo, eu dou picolé, dou doce. Final do dia eu vou lá e devolvo. Tá aqui, ó. Toma. E cuida bem dele que amanhã eu pego ele de novo, viu? eu acho assim, cara, lógico, que com 2 meses não dá ainda pra Sim. ter que Tá ter muito novinho, cuidado. né, muito pô? novinho. Mas é uma emoção Maravilha. encantadora, é um negócio lindo do mundo. Nossa, que massa. E ali com esse monte de gente também, família grande, vim para Vitória, meu pai vendeu, viemos para Vitória, moramos no Itararé, 17 anos, alguns irmãos ainda moram lá, 4 irmãos ainda moram no Itararé, e lá, dali, casei com a Eliana também ali do Itararé, a Carla nasceu no Itararé, num barraquinho que a gente tinha, depois fomos para Maria Ortiz, fiquei 7 anos, depois Jardim da Penha, 20 anos, e agora em Santa Helena, então eu já passei 5 bairros de Vitória, circulei bastante. Conhece É, bem, mas né? sempre assim. Andei bem. Tá legal. parecendo quase orçamento participativo. É muito bom essa coisa da a família nossa. O que que acontece? Família italiana, então família grande. Então assim, chega todo mundo junto. Rola aqueles muita almoção, confusão, galera falando altão, todo almoção, fala muito alto todo mundo, fala todo mundo ao mesmo tempo. E é uma confusão só. E encrenca também, porque família grande sempre tem umas encrenquinhas sempre para. tem. Lá em casa, no almoço de família, também todo mundo italiano. A gente fala que é por decibéis. Tem um irmão conversando aqui numa frequência, tem outro falando do outro lado da mesa. Cara,
Quem vai de fora, às vezes, de visita, o cara fica depois e fala, nossa senhora, sua família, parece que tá brigando? todo mundo meio brigando, né? Todo mundo muito gritando. É Deixa eu, isso deixa aí. eu acrescentar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos andar um pouquinho com esse bate-papo na sua questão profissional, né? Você veio se formar advogado? Eu sou bacharel em Direito, eu tenho um curso de contabilidade. Essa é a Uhum. parte, vamos dizer, acadêmica. Mas eu, quando vim para cá, eu fui trabalhar numa oficina. Eu trabalhei na Vitória Wagner, que era uma família de um COSER. Esse outro Otacílio, ele chamava parentes. Era uma família, uma empresa familiar. Nós chegamos a ter 7 da nossa família. 3 irmãos, cunhados. Então, assim, todo mundo que estava lá que queria trabalhar, ele acolhia. Então, foi uma boa experiência. Eu fiquei 13 anos na Vitória Wagner e depois eu já estava assim, num estágio bastante avançado. Meu irmão ficou 22 anos, eu fiquei, e um ficou 10. Então, nós ficamos todos um tempo Mas na bacana. Vitória vai o quê? Vendendo carro ou na parte de oficina Eu passei mesmo? pelo escritório de oficina e recepção. Fui consultor técnico, Aham. maior parte do meu tempo. Aquele que recebe os carros e tal. Aham. O outro, meu irmão, era mecânico A, mecânico que sabia fazer tudo, Sim. inclusive motor e caixa de marcha. O outro era mais, chegou à gerência da empresa. Então, cada um com um perfil diferente. Mas o que eu digo? Foi bom para mim porque ali eu aprendi o contato com as pessoas. Como consultor técnico, eu atendia as pessoas. E foi criando relações de confiança com muita gente da cidade de Vitória. O mais simples que levar lá um carro para consertar, ao desembargador que começou a confiar em mim, deixava o carro. E eu trocava motor de carro, só ligando para o cara, ó, tem que trocar o motor. Caramba. A confiança de ter chegado a tal ponto, eu ganhei prêmios. Nessa época você tá com quantos anos? Eu comecei com 17, antes, faltavam 20 dias para completar 18 anos quando assinaram a minha carteira. Porra. Eu trabalhei lá um tempão. Cheguei a ganhar um prêmio, fui para a Volkswagen do Brasil para ver a linha de montagem como melhor consultor técnico. Foi uma semana lá, muita coisa bacana. Quando chegou num tempo, porque assim, sempre tem a provocação, né? Tinha um pessoal, aí comecei a me descobrir politicamente na Igreja Católica, não fui no sindicato nem no PT. Da Igreja Católica, nós formamos um núcleo do PT, eu já estava na Vitória Wagner, Itararé, umas irmãs de caridade, que eram de São Paulo, já estavam mais sabidinha que a gente. Aí eu tinha uma oposição sindical dos comerciários. O presidente do sindicato já há mais de 20 anos, já era dono de loja e continuava presidente do sindicato dos trabalhadores. Vou montar uma oposição. Aí eu fui para lá para reunir a oposição. 2001, só que eu tinha um carro, porque trabalhava na Vitória Wagner, era fácil comprar carro. Tinha um carro de 80, quase novo. Quando eu cheguei lá, eles achavam que era o dono da Vitória Wagner. E para me aceitar na oposição, eu levei quase 6 meses para convencer o pessoal que eu era um COSE, mas eu era empregado. Aham. Eu entrei lá, quando eu estava... Aí veio o período da eleição do sindicato. Um negócio impressionante. Quando veio a eleição do sindicato, que eu me dediquei, eu virei o secretário do sindicato, aí o pessoal da Vitória Wagner me chamou e falou, não vai não, porque você vai virar gerente agora. Agora não tem mais jeito. Mosquinha já tinha mordido. Eu falei, ele foi muito carinhoso comigo, falou, mas se você não ganhar a eleição, a diretoria vai te botar daqui para fora. Mas não tem mais jeito, eu agora já estou com... Aí ganhamos a eleição, fui secretário do sindicato, 3 anos depois virei presidente. 2005. Aí depois fui presidente da Central Única dos Trabalhadores. Toda essa experiência foi muito ali na recepção, porque era sindicalista, mas trabalhava. Aí uma coisa interessante, a Vitória Wagner nunca tinha tido uma paralisação, uma greve. E no meu período da CUT, a gente assim, eu fiz 56 greves em um ano de presidente da CUT. Era o tempo, o auge do movimento sindical. E uma delas foi na Vitória Wagner. Aí você assim, na capa da Gazeta, COSER versus COSER. Putz, O Tacílio Coder e João doideira. A família é a mesma, João? É a mesma família. É o pai de Otacílio, do Gersino, do Jair, são meus tios. Tanto que eles iam lá em casa e tal. São o Egídio Coder, né? Finado Egídio Coder. Então, assim, saiu um Coder versus só. Eu cresci nisso, acabei. Fui sendo empoderado. Em 86 tinha uma eleição de deputado. Vou contar por quê. Eu não tinha nenhuma vontade de ser candidato, nem sabia o que era isso. Nunca tinha visto a sessão da Assembleia. Aí me botaram meu nome lá. Eu fui o terceiro mais votado e acabei me elegendo direto, sem ser vereador, sem ser nada. Do sindicato, da CUT, eu fui direto para a Assembleia. Então, porra, nem sabia, não. Aí eu fui lá da Assembleia para conhecer como é que era a Assembleia, o que era uma sessão, como é que era. Sempre fui muito tímido, né? Eu demorei a falar quando... Você é tímido até hoje? Tímido até hoje. Até hoje. Eu demorei a falar na minha vida
né? Eu falei com 4 anos de idade. Como eu tinha 2 primos surdo-mudo, minha mãe achava que eu era surdo. Ela chorava e tal. Depois eu comecei a falar, até que eu falei um pouquinho mais, né? Mas ali, eu fui para a Assembleia, eu fiquei 30 dias sem conseguir falar. Todo mundo falava e eu não conseguia falar. Depois eu aí fui para lá e consegui falar a primeira vez. E depois acabei desabrochando, né? Mas assim, até hoje, muita timidez. Para gravar, aqui eu tô solto. Ah, Para gravar, eu mando a menina e falo, tira todo mundo de pé. Quero falar que brincadeira. comigo. Rapaz. Ontem eu fiz isso. Hoje, com tanta estrada aí já Eu fui ontem rodada. ali no Jesus Nazaré gravar para o festival, que eu gosto muito da turma ali, da Fernanda, né? Eu falei, ó, tira essa turma daqui, eu vou gravar, mas fica só cinegrafista. Então, assim, é uma timidez. É uma curiosidade que eu não ia imaginar, não. né? Acho que ninguém muito. imagina, né? É, Mas tem tratando de você que tem muita experiência já, falou muito na televisão, a gente imagina que câmera É. para você é um troço mas corriqueiro. eu não sei, assim, bate-papo, como a gente está fazendo, eu acho muito legal. Ele é mais intimista, mais próximo, Sim, né? mais tranquilo. Eu acho legal. Agora, aquela entrevista fria, né? Você está no meio de um momento, aí você vai e fala, mas assim, o tal do gravar seco É porque, na verdade, quando você vai falar em câmera, assim, aquela coisa fechada, você tem aquela questão de não poder errar em dicção, você tem que falar perfeito. Já o formato aqui do nosso programa, por exemplo, é um formato de bate-papo. É. Você errar uma palavra aqui, você pode falar. Porque não, todo mundo erra o tempo todo, todo mundo fala, às vezes Ninguém é erra. perfeito, né, Ninguém Nabi? é perfeito. O bate-papo real é assim. É. Adalto, deixa eu falar uma coisa. Juliano, você não acredita, eu vou contar um negócio aqui que é pura verdade. Eu, pelo eleito presidente do sindicato, eu tinha tanta vergonha que eu não conseguia dar entrevista na televisão. Então, eu dava entrevista no rádio e no jornal. Quando vinha a televisão, eu saía e deixava o Oswaldo, que era o ex-presidente, ele era muito bom. Ele dava, toda entrevista na televisão era dele. Eu não conseguia dar entrevista na televisão. Eu fui dar entrevista na televisão quando eu comecei a fazer essas movimentações que eu falei. Porque lá no meio do calor da greve, você fala. Sim. Você tava aí, você fala, mas eu não consegui parar para dar entrevista. Eu não dava entrevista. O sindicato tinha um presidente, tinha um secretário, quem ia dar entrevista era o secretário. Na televisão. Tô No ligado. rádio eu falava. Você combinava com ele, ó, você que vai lá. Fala lá isso aqui, isso aqui. Impressionante isso. Realmente as pessoas não acreditam, né? Porque pela estrada não dá e pra tal. acreditar. Isso é uma curiosidade que o pessoal que tá assistindo aí vai É, descobrir. Quer dizer que aí você foi pra Assembleia com um mês sem... um mês sem falar. Sem Depois falar. eu comecei a falar, depois aí. Você não buscou um curso, não? Vou fazer um curso aqui de oratória, de não sei o quê, de teatro, né? eu Às vezes Nunca você treinou na montar- frente do espelho, alguma coisa assim? Só não te... Nas campanhas a gente treina um pouco para debate. Isso não é nem treinamento de forma de falar e tal, né? Então você tem no processo de gravação as pessoas. É aquilo que você falou, vai e volta, né? Você está em casa aqui. Se não foi bem assim. E no debate você não tem direito, é você e Deus, né? Pede a Deus proteção, chegar lá, você não sabe o que vão te perguntar. debate, aí é enfrentamento. debate aí você para dos meninos, bicho. Ah. O debate é brabo, aí não é só gravação. Aí você tá sendo debatido Não, ali. esse cara é o mais tá- difícil. Eu já encarei, ganhei eleição com debate. Eu ganhei a primeira eleição de prefeito com o Céder, eu ganhei um debate. Tinha 10% de indeciso no debate da Gazeta, o último debate da Gazeta. Eu cresci 9 pontos, ele cresceu 1. Tenho certeza que eu ganhei no debate, mas eu percebi quando eu saí do debate que eu tinha ganho. Mas já perdi também. Já ganhei, já perdi. Então, assim, eu acho que o debate é... Porque não tem jeito. Você pede proteção divina. Você não tem noção do que vão te perguntar. E é só para te encostar. Não tem negócio de levantar a bola, não. É só encrenca. É só pancada. não. Mas, assim, faz parte. Isso aí que você falou faz parte do aprendizado. O que tem hoje, por exemplo, no meu caso, do Helder e das outras figuras que têm vida, no caso do PT, a Irine, é que a gente tem uma estrada. Então, assim, o conteúdo a gente tem. É só a forma que tem, que cada um faz de um jeito. Então, João, nós vamos para 2 mandatos de deputado estadual, né? Você pegou ali 2 sequências direto como estadual e depois foi para Brasília, né? Foi isso, deputado federal? Deputado federal, 94, os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique foram muito bons para mim. Eu trabalhei muito lá no Congresso, ampliei o meu mandato de estadual, porque eu fui para a área de cooperativismo, micro pequena empresa e orçamento, principalmente. Fui relator do Orçamento Geral da União. Foi muito... Eu ajudava mais 50 municípios do estado de Espírito Santo. Era muito bacana o que eu fazia aqui. Eu diria assim, o mandato de deputado federal é um pós-doutorado, porque você aprende muito. Primeiro que você conhece o mundo inteiro.
Eu andei em mais de 20 países conhecendo a política pública na área do cooperativismo, principalmente, mas também na área do papel da micro e pequena empresa. Nós criamos um trabalho, foram 5 deputados que representaram, junto com o Malan. Malan era um ministro duro, o sistema financeiro, o cooperativismo financeiro, ele era contra. Hoje tem o Sicredi, o Sicob, muito bacana. Então, nós fomos fruto disso. E também o setor cooperativista, né? Nós organizamos uma frente parlamentar do cooperativismo. Depois o Casagrande, inclusive, fez o mesmo caminho que eu fiz lá. Foi muito legal o mandato dele, muito parecido com o que eu fiz. Ele, tanto que virou depois governador, foi mais inteligente do que foi um pouquinho. Mas, assim, foi muito legal. Assim, o mandato federal eu agradeço demais, porque que aprendizado mais lindo do mundo. Como aquilo você mexe com a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. No meu caso, meu voto era muito consciente. Foi feito naquele período uma reforma na Previdência, eu atuei com muita gente, ajudei milhares de pessoas, centenas, a buscar a sua aposentadoria antecipada, porque ia ter uma mudança, ia prejudicar muita gente da Vale do Doce, da universidades. O IFES era muito pequeno ainda, mas tinha. Então, assim, nós acabamos trabalhando muito para beneficiar as pessoas que nós representávamos. Quem? Como sindicalista, eu estava lá também. Eu falo que eu sou sempre sindicalista. Eu estou com os mandatos, mas o meu objetivo é sindicalista. Eu continuo me apresentando como tal. E lá eu consegui cumprir muito bem essa tarefa, como deputado, representando os trabalhadores, mas avançando nas outras áreas que eu tinha capacidade, o setor da indústria, o setor de comércio, comissão de infraestrutura. Eu avancei, porque avancei no conhecimento com as oportunidades que eu tive. Então, meu mandato federal, durante os 8 anos, 5 anos, eu figurei como os 30 deputados mais influentes do Congresso, que chamavam cabeças do Congresso. 5 anos dos 8 anos. Foi uma coisa inédita. Mas eu também ficava em Brasília. Eu não chegava terça e voltava quinta, não. Chegava segunda de manhã, ficava lá até quinta à tarde ou sexta. Como eu estava fazendo direito, eu fui para a UNB exigia que eu estudasse segunda e sexta. Você estava fazendo Então, dinheiro nessa época? eu Auxiliando. eu concluí o curso lá. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha que ficar em Brasília. Então, se tinha que ficar com mais o meu desejo de fazer, eu acabei me dedicando e virei um grande deputado, porque eu tinha tempo para ficar nas comissões, me dedicava às comissões. Foi lindo. Foi uma oportunidade ímpar que eu me apeguei e acabei desenvolvendo um bom mandato. Falo com muito orgulho isso, tá? Porque não é fácil fazer mandato de qualidade, não. Você bota 10 deputados federais, 1, 2 para se destacar, é muito difícil. Naquele ano, eu fui só no Bom Dia da Gazeta, eu fui 7 vezes para falar de tudo os que são orçamentos, encrenca. Estou falando assim, um ano, pegar nessa faixa de 5 a 7 bom dias eu fazia. Tem deputado que passa lá os 4 anos, nunca foi. O Bom Dia era referência. Sim, sim. Nunca foi. Passa lá os 4 anos, nunca foi no Bom Dia, porque não tem muito o que falar. Não, inclusive, a gente tava um dia até trocando a ideia aqui, Juliana, aqui, né? Pô, temos 10 deputados federais. A gente ouve falar de 3, 4, depois o resto é tudo sumidão. A última vez que a gente conversou, e olha que nós somos muito, né, inseridos nesse meio. Nós estamos na informação o tempo todo. Notícia, estamos em grupo. Teve um que eu não vou citar o nome, óbvio. Não mais ninguém. Mas a gente olhou um pro outro e falou: quem é o último? A gente não lembrava mais. A gente não se recordava do nome. Se a gente de botar tão sumido que tá. Então, assim, não é algo normal. Às vezes você olhar e falar, pô, cara, quem é? Aí, às vezes, cara, tipo assim. Se a gente que é desse meio de comunicação não lembra, imagina um eleitor, vai fazer o que na próxima eleição? Né? João, às vezes até vacilo do próprio parlamentar, porque às vezes ele tá fazendo um monte de coisa e não tá se comunicando. Não tá usando os meios, né? Um Instagram, um jornal eletrônico de um bairro. Nós estamos nem falando sobre o mandato da pessoa, não. É sobre a forma de. Porque se você não fala para a população o que você está fazendo, como é que ela vai saber? Aí ela vai te julgar ali naquela régua que todo mundo julga, o cara não faz nada e tudo mais, e às vezes o cara faz. Hoje mudou muito. A rede social, por exemplo, primeiro você tem que estar ligado na hora, né? A rede social é muito importante. Nós, assim, no nosso tempo, a gente fazia jornal escrito. Sim. Então, de 60, 70 dias, fazia um jornalzinho se distribuindo. Porta de vale, porta de universidade, nas fábricas. Era uma coisa incrível, mas a gente não tinha preguiça. Acordava às 4 horas da manhã para pó de garagem. Era uma coisa linda. Isso mudou. Acompanhar na grade. Agora você ficar só. Eu continuo fazendo rua.
Eu continuo fazendo, fiz um jornal de prestação de mandato na Assembleia. Você fez? Usa um papelzinho? Continuo indo, continuo fazendo. Tem muita Sem- gente que gosta, é, né, de receber o... Porque é um contato Sim, também. sim, Você chegar sim. numa fábrica, abordar uma pessoa, vem, a pessoa tem vontade de falar, tem vontade de comentar, cobrar ou apresentar uma ideia. A notícia você tem que fazer notícia sempre que não tem data para vencer. Sim. Porque matéria de data é matéria. Temporal, Hoje né? é Porque tudo sim. na hora, né? Então, mas tem que combinar esse virtual online, tem que combinar esse escrito do ponto de vista de opinião, registro de algumas coisas. Nós estamos tentando exercitar isso, porque a comunicação está tão eficiente que ela acaba criando dificuldade. Porque vocês estão tão à nossa frente, é vocês que eu falo as estruturas de comunicação, entendi. é muito rápido, tudo muito rápido. Deixa eu voltar só um ponto aqui. Bora. Quando a gente falou sobre a questão quando você chegou lá, né, em Brasília. Aí você começou meio acanhado aqui, como deputado estadual, né? Só coisa, em Brasília foram 2 mandatos. Não, Dois Brasília, também. Então foram 30 deputados estaduais, você vai para Brasília, 513 deputados federais. Cara, aí você passou Como mal. que foi essa transição? Aí você também citou uma coisa, nós não vamos falar sobre os tempos atuais ainda, só sobre essa época, viu? Aí você citou que você foi deputado federal na época do Fernando Henrique. E na época a rivalidade Fla-Flu era PSDB-PT, né? Como é que foi essa questão? Você falou, não, eu gostei de ser deputado federal nessa época. Tal. E como é que foi essas questões para você? Essa transição da Assembleia para lá, a quantidade de deputados federais, essa parte toda e da questão da... Não foi uma passagem fácil. Primeiro porque eu cheguei lá em Brasília e tinha um deputado muito importante no Congresso, do PT. Eu era magrinho, eu era assim, cheguei lá da roça, menina de Espírito Santo. Então, eu diria assim, 1 ano e meio de estágio. Eu comecei a jogar no segundo ano, lá para o meio do segundo ano. O primeiro ano foi só tentar entender como é que funcionavam as comissões, até ser indicado para a comissão de orçamento, comissão de infraestrutura. Dentro da própria bancada, a disputa era grande, tinha gente muito acima do ponto de vista de representatividade. Pessoal de São Paulo, pessoal, vou chamar assim, gente, o Paim, né? Tinha gente muito, o Zé Disseu, João Paulo, né? Muita gente, Jacques Wagner foi deputado comigo, foi meu líder genuíno. Então era muita liderança. Com humildade eu estou falando aqui. Claro, Tinha claro. uma expertise, estava muito à nossa frente. Mas eu consegui. Consegui. No segundo ano eu já estava bicando lá, no terceiro ano eu já estava jogando. No terceiro ano que eu fui jogar mesmo, entrar nas melhores comissões, já ter ação parlamentar, já ser respeitado na liderança da bancada, ser chamado para dar opinião sobre as coisas. No terceiro ano. No primeiro e segundo ano eu era apenas um deputado de bancada. Você tem lá 80 deputados, 78, 77, então tem 15, 20 que conta e os outros vão acabando ocupando os espaços menores. Os primeiros 2 anos eu fiquei nesse espaço. No terceiro ano eu já estava jogando. E no terceiro ano eu comecei a jogar também dentro do Congresso. Já era muito respeitado na Comissão de Orçamento, na Comissão de Infraestrutura e Transporte. Aí eu já comecei a ter papel no Congresso. Já comecei a ser designado para relatorias importantes e começa a aparecer. Então foi muito bom. Mas foi assim um aprendizado lento. Quando eu te falei que era um doutorado, então você sai de uma universidade, né? Eu saí da FADIC para a UNB, então assim, mais ou menos foram 2 mudanças parecidas no tempo. Apesar de estar hoje no meu 7º mandato, eu fui deputado federal, depois fui prefeito, né? E depois eu fiquei 10 anos fora, voltei só agora. Mas o que aconteceu? Eu poderia ter ficado federal por muitos anos, se eu quisesse, mas eu ousei disputar o Senado Federal. Eu tive 586 mil votos, perdi uma eleição para o Senado, o Camata, quando foi que o Magno Malta apareceu. Então, eu perdi para Camata e Magno Malta. Aí eu fiquei fora. Mas Mas nessa época o Magno... Essa eleição eu não lembrava. Pode crer, eu não estava lembrando. eleição de... O que aconteceu? Eu perdi, mas eu ganhei em Vitória. E ganhei na Grande Vitória. 2002? Eu perdi no interior. Foi 2002. 2002, eleição do 2002 Lula. Primeira eleição do não Lula. lembrava. Os senadores do Lula tinham 2 naquela época, João e Magno Malta. O Magno foi... E o Camata já tem o caminho dele meio que garantido, né? Quase cadeira cativa. A gente sabia que disputava uma. E aconteceu essa força dos evangélicos naquele momento. O Magno fez uma campanha muito rica, muito forte, eu acabei perdendo a eleição. Enfim, perdi no interior, mas eu ganhei na Grande Vitória. E fiquei assim, comecei a atuar 2 anos depois tinha eleição de prefeito. Então eu perdi uma eleição ganhando. Eu falo que Deus tinha traçado um caminho para mim que era para eu ser prefeito de Vitória. Se eu tivesse sido eleito senador, eu não seria prefeito de Vitória.
ficaria lá no Senado. Como eu perdi, eu comecei a ficar em Vitória. E na minha pré-campanha começou 6 meses depois, 1 ano e meio antes da eleição. Comecei a rodar a cidade, começou a pegar essa coisa da candidatura a prefeito. Fui disputar com um sucessor de Luiz Paulo, que tinha aprovação de 83%. A cidade inteira aprovava o Luiz Paulo, não tinha o que falar dele. Né? O César foi o candidato, o César entrou bem. Então, assim, nós fizemos um bom debate. Eu acabei ganhando a eleição, passamos para o segundo turno. Eu comecei com 4%. Foi difícil subindo. Com 10 dias antes do primeiro turno, que um jornal, um instituto ligado a Rogério Medeiros, sinalizou que eu poderia ir para o segundo turno. O Nilton chegou a ter 40%, o César chegou a 31%, eu estava lá em 14%. Eu fui crescendo aos poucos, né? Cheguei na reta final, ele falou, você pode passar para o segundo turno. Aí o Nilton começou a diminuir, o César se manteve e eu cresci. Eu fechei o primeiro turno com 35, o César com 36. Depois eu inverti, o Nilton Baiano, homem macho. Agradeço até hoje a palavra dele. Ele falou, se eu não passar, eu te apoio. E Dornelas era o presidente do Francisco Dornelas do PP, ele falou, vou para Brasília segunda-feira falar com o presidente que eu vou te apoiar. Quando ele chegou no aeroporto, ele deu uma entrevista antes de embarcar. Ele ia falar, mas ele já tinha dado entrevista pública. Ele falou, eu vou apoiar o João Coser, Nilton Baiano. Na primeira pesquisa, eu saí de 35 para 55. Dos 25 de Nilton, 20% vieram para me apoiar. Depois eu cresci um pouquinho mais, cheguei a 57,5. Mas é impressionante como que a palavra do Nilton e a atitude dele foi valorosa para a minha campanha. Pouca gente sabe disso, mas eu falo sempre, agradeço muito. Então, o apoio dele naquela... Eu tive apoio de muita gente, Sérgio Vidigal, Zé Esmeraldo, né? O Casagrande, no caso, o PSB estava na minha vice, com os Bararini. Eram os 10 partidos pequenos e alguns partidos maiores. O maior era o PSB e o próprio PDT. Então, foi muito legal. E nós ganhamos as eleições e aí fizemos um grande trabalho em Vitória que me consolidou como uma liderança nacional. Aí realmente foi muito bacana a experiência de Vitória. Então, agora nós vamos falar de Vitória, né, Novinho? Vitória, eu estava perto, né? Nessa gestão aí, eu estava perto. Vitória é outra. E foi muita... Tem um Vitória antes e um depois. Isso aí tem que ser justo. Vitória teve, assim, na minha visão, óbvio, né? Eu acredito que Vitória pegou algumas boas gestões. Então, nós tivemos um bom mandato, né, de Vitor, nós tivemos um bom mandato de Paulo, nós tivemos um bom mandato de Luiz Paulo e nós tivemos também um bom mandato de João. E todos os prefeitos que têm vindo também têm dado continuidade de alguma forma, uns mais, outros menos, mas enfim, é assim que tem sido, né? Mas voltando a esse período exclusivo aí, estruturalmente, de 2005, aí é o que eu queria falar. Estruturalmente... Foram muitas coisas estruturantes que nós vimos. Foram muitas obras que, pô, quem não se recorda, que é um pouquinho mais velho... Eu falo, quem é mais novo não sabe como é que é a Vitória, não lembra. Quem não se recorda, quando você chegava ali na UFES, na Fernando Ferrari, que você tinha aquele monte de gelo baiano dividindo uma pista da UFES. Não é, cara? Aquela ponte antiga, a ponte de hoje, né? Fala um pouco dessas obras, João. Teve lá na Dante Michelini, né? Na Praia de Camburi e várias outras, né? Depois a gente chega na parte da drenagem. De drenagem. Ficava puto com aquele negócio, aquele trânsito da Avenida Maruípe ali. Aquele negócio que nunca acaba e tal. Mas o pessoal não sabia do tamanho da importância daquilo ali. Mas fala pra gente como é que veio esse planejamento, como é que foi fazer todas essas obras estruturantes que a cidade de Vitória aí. Primeiro você tem que perguntar como é que você se sentia quando ele chamava de João Tatu, João Buraco. Bem lembrado, era isso mesmo. Rapaz, tinha isso mesmo, né, não? Picotou a cidade toda. O que acontece? Assim, foi realmente uma benção, foi muito legal. Acho que 3, 4 coisas que não dá para falar de todas as obras, mas que dá para a gente pontuar. Primeiro, obras de infraestrutura importante. Na mobilidade urbana, a Fernando Ferrari, a Ponte da Passagem, a Praia de Camburi, a Ponte Camburi e a abertura da Praça do Cauê. Sem essas 3 obras, não funcionaria o trânsito de Vitória. Todas eram de 2 pistas, nós abrimos 3 pistas em Fernando Ferrari, na ponte, abrimos 3 pistas também na praia, então isso foi muito legal. A Praça do Cauê era fechada, os ônibus entravam ali naquele posto para Vila Velha, já estava o engarrafamento na Ponte da Passagem. E eu fiz pesquisa, e ninguém ali concordava com a bendita de abrir a praça. Mas nem a minha equipe toda concordava.
Mas aí, uma pessoa mais esperta falou, faz uma pesquisa mais aberta. A gente percebeu que a cidade queria. Então, nós falei, vou abrir. Que no Mandei, dinheiro o pessoal do É, bar. Olha, Pessoal do Mandei bar em abrir. volta da Pode praça. com muito respeito, falei, Não, tem que abrir. claro. Abrimos. A Gazeta e a Tribuna me bateram nos primeiros 15 dias. Depois do 15º dia já estavam me elogiando. Aí todo mundo começou a elogiar. Foi um achado. Custo 10 pontos para fazer, mas a iniciativa política ninguém tinha tido coragem de fazer. Então foi muito bom. Aí, vou voltar na Fernando Ferrari. O Luiz Paulo tinha feito aquela parte da Fernando Ferrari que não tinha desapropriação, até Goiabeiras, eu tinha que fazer tudo ali. Foram 98 apropriações. Aquela barbeariazinha lá do senhor lá foram 54 mil reais. Não dá para contar a história toda, mas assim, começou com 14, aí ele foi na justiça, de 20, aí eu falei, Aqui aquela- de caroço, hein, bicho? Conchoaria, tinha uma conchoaria, acho que era Paris ali, ali pertinho da UFS. Uma loucura. Primeira avaliação nossa, 300 e poucos mil. 500, 1 milhão e 300, nós tínhamos que negociar com o dono 1 milhão e 100. Gente, não valia 300 mil. Porque eles iam todo mundo na justiça e a justiça estava largando. Né? A universidade, para fazer a ampliação da área da universidade, eu tive que pagar 25 milhões. Eu não posso falar isso, porque não é proibido, né? Eu fiz 25 milhões de obra dentro da universidade, eu consegui autorização da Câmara para fazer as obras dentro da universidade, que se passasse o dinheiro ia para a Caixa Única, não valeria. O Conselho Universitário pactou comigo, com a Prefeitura, liberar a área, uma quantidade de metros para a gente passar, desde que a gente fizesse as obras dentro da universidade. Fizemos 10 obras dentro da universidade. E quando chegou a bendita Paula Arthur, estava no governo naquela época, me chamou lá e falou, ó, o Luiz Paulo deixou aqui o projeto da Fernando Ferrari, mas não tem ponte. Quando chegaram na ponte, não tinha ponte, meu irmão. Eu falei, mas como é que não tem ponte? Eu falei, não tem ponte, não tem ponte, para aqui. Aí fomos fazer o projeto da ponte. Aí mais uma encrenca. Desapropriar toda aquela área do poço, onde aquele bacalhau aí. Pedra, Tinha que cortar aquela pedra. Então, aí nós tivemos que fazer tudo isso. E o tempo vai correndo contra, né? Teve desapropriação que demorou quase 5 anos ali. Foi muito difícil concluir aquelas obras. Até hoje tem encrenca lá, tem uns 5, 6 negócio, né, João? Que naquela época você fazia uma melhoria, não dá pra você só fazer aquele pedaço. Você ia ter que ir melhorando, avançando, porque você fazer uma melhoria aqui, aí criava um gargalo logo na frente. Exatamente. Mas foi muito importante. Foi uma operação conjunta com o governo do estado. Tem que agradecer. Uma operação conjunta. Foi muito legal. Entrou o governo federal com recurso, o governo do estado com recurso, a prefeitura com recurso. Na obra da ponte, a obra da ponte foi feita pelo governo do estado. Nós repassamos 28 milhões. O governador Paulo Arthur. 28 milhões. É inédito, né? Normalmente o estado passa dinheiro para a prefeitura. A prefeitura passou dinheiro para o estado. Nós dividimos meio a meio. 56, nós passamos 28, porque tinha mais expertise nessa área de ponte. Né? Então, o órgão do Estado fez. Muito legal isso. A outra coisa foi parte de drenagem. A cidade alagava, aqueles alagamentos grandes na região de Maruípe, Jardim Camburi, todo ano ia para o Jornal Nacional, aquela coisa fechada, bairro República. Então, nós fizemos os 3 projetos de macrodrenagem, por mais de 300 milhões, debaixo da terra. Ninguém sabe que existiu. Foi debaixo da terra. Muito, muito baixo. A outra coisa foi o saneamento. Sim. Vitória também tinha 46% quando eu cheguei de tratamento, esgoto tratado. Aí nós fizemos um debate, fizemos um projeto. O governo do estado estava com um recurso captado do Banco Mundial para fazer saneamento. E o Paulo falou, tem 500 milhões aqui para Vitória. E tem não sei quantos para Vila Velha. Fiquei todo animado. Aí o Max Filho falou, não vai fazer nada em Vila Velha, porque Vila Velha nós não vamos pagar saneamento. O prefeito não quis investimento. Paulo me chamou e falou, você topa fazer tudo em Vitória, fechar a Vitória? Eu falei, é tudo que eu quero. Nossa. Uma ilha que não tem tratamento de esgoto, aí nós trouxemos todo o recurso para Vitória. Eu fui na prefeitura, consegui um recurso federal para fazer da região do centro até São Pedro, e o governo do estado fez toda aquela região até... Hoje, quando eu saí, tinha condições de tratar 100% de esgoto. Faltavam ligações. Sim. A maioria foi feita, algumas poucas ainda faltam até hoje. Então, essas coisas... Mas o que eu quero, assim, só para esclarecer, o mais importante era ter projeto de articulação política. O Lula abriu o PAC, né? Eu tenho que agradecer. O Lula foi um paizão, né? Mais de 350 milhões das obras de Vitória foram do governo federal.
Cada vez que ele abria um parque, eu apresentava um projeto. Projeto de saneamento, projeto de habitação, projeto... Então, assim, eu tinha uma boa articulação pelas minhas amizades em Brasília. Metade dos ministros tinham sido deputado comigo, eram amigos meus de farra e tudo. E o próprio presidente Lula, que veio aqui 8 vezes no primeiro mandato. E veio em Vitória, assim, a primeira vinda do Lula em Vitória foi na Praça do Papa. A Praça do Papa tinha sido... Foi obra sua também, né, João? Então, tinha sido cedida à Prefeitura de Vitória, a Prefeitura não conseguiu urbanizar. Quando eu cheguei, os órgãos federais todos estavam com um projeto de prédio lá para fazer os prédios federais. A Alfândega, Receita Federal, todo mundo. Eu fiquei desesperado. Aí o Lula veio aqui, eu entrei com o governador no helicóptero com ele, fomos para Linhares, um negócio de gás lá, porque ele já estava no terceiro mandato. Uhum. Bobinho era eu que estava chegando. Cheguei 2 anos depois deles. Aí falei, Lula, estão querendo fazer prédio aqui, não tem sentido, me ajuda nesse troço. E Paulo do meu lado, Paulo reforçando. Aí ele falou, ó, semana que vem vocês vão lá com o Paulo Bernardo, que era o ministro do Planejamento. Fomos lá, já tinha falado com o ministro já tinha solução, falou, vou te dar 6 meses para você fazer alguma coisa lá. Nós viemos para cá, e falei, vamos fazer alguma coisa. O que nós fizemos? Nós fizemos a drenagem, botamos um monte de máquina, botamos uma manilha lá, os troços lá dentro, só jogamos terra, mandamos aquelas fotos todas para o Ministério do Planejamento. Aí ele autorizou ficar com a prefeitura e nós conseguimos impedir de que aquilo ali virasse um monte de prédios. E agora eles estão fazendo na beira-mar, né? Já tem Receita Federal, já tem muitos feitos nas áreas que eram também da União, mas que não a Praça do Papa. Então, essas coisas que aconteceram. E as outras coisas que eu não falei, tem muita coisa, escola, integramos 15 unidades, unidade de saúde 8, centro de especialidade aqui. Sim, especialidade bem perto da Ilha do Príncipe ali. Restaurante, na entrega. Restaurante popular, que não tinha o primeiro restaurante popular, o primeiro centro de convivência da juventude, CRJ. Tancredão, Fábrica do Trabalho. Fábrica do Trabalho. Essa tem uma história própria, né? Eu queria saber por quê. Qual foi o objetivo da Fábrica do Trabalho? Porque até hoje ela não foi utilizada, né, para o fim que seria ligado, vamos dizer, ao trabalho. Então hoje eu vejo lá, eu acho que é a sede da Guarda. Agora estava sendo sede da Guarda, né? Não, está sendo sede da Guarda. Isso. Mas ficou um bom tempo parado, sem nada, fizeram feira. Teve até uma situação de ninguém falar que funcionava um negócio lá, a imprensa foi lá, ninguém correu para fazer alguma coisa ali de qualquer jeito. Na sua época, João, quando você fez essa obra, qual foi o planejamento, qual era a ideia para aquele espaço? Juliana, o projeto era lindo. Infelizmente foi jogado fora. A ideia, primeiro que era uma fábrica de juta, tinha uma história ali, né? Então a ideia era fazer um centro de formação de mão de obra técnica, a partir da vocação e da necessidade de Vitória. Eu já tinha conversado com o setor patronal, todos os sindicatos, sindibares, todo mundo mecânico, todo mundo precisava de mão de obra. O Brasil estava num momento de grande desenvolvimento e pouca mão de obra, faltava qualificação. Então, a ideia era qualificação. O Ministério do Trabalho aportava recursos. Nós já tínhamos recurso garantido para 3.000 formações no ano seguinte. Mas, assim, é uma coisa... Não dá para entender o que aconteceu, o que eles mudaram aqueles projetos, foram inventar moda. Hoje está lá a Guarda. Gente, para a Guarda não precisa daquele espaço. Aquele espaço é lindo, tem um prédio ali dentro. Assim, bem grande. Era formação, qualificação profissional. Você vai numa oficina, como é que você forma um mecânico hoje? Tem que botar numa oficina e começar a trabalhar. Qual era a nossa intenção? Meio expediente na oficina, meio expediente ali estudando. O dono da oficina pagava um salário, a gente complementava com passagem, com alimentação. O menino ia se formando. Isso vale para o eletricista, vale para o artista, vale para o pintor. Tudo podia passar por ali. Então, assim, nós tínhamos um centro de formação altamente qualificado a partir da demanda, das necessidades da cidade. Era coisa muito bem bolada, porque foi bolada com a cidade. Não foi uma coisa da minha cabeça ou da cabeça de um secretário. Era muito bem feito. Infelizmente, perdemos. Um dia vai voltar alguém. Agora nós estamos vendo isso de novo. O país tinha gerado desemprego, agora voltou a ter quase o pleno emprego e falta mão de obra qualificada. Toda vez que o Brasil melhora a colocação das pessoas, você demanda mão de obra qualificada. E o Brasil tem uma carência grande de formação de mão de obra. Então, assim que era o centro. E os orçamentos participativos? Como é que foi isso daí? Isso é emocionante, né? Porque
Porque eu comemoro muito e me orgulho, porque tudo que eu fiz em Vitória foi feito a partir da demanda da cidade. Nós chegamos à prefeitura no primeiro ano, fizemos 80 reuniões de bairro. 80 bairros reunidos para buscar como se fosse uma leitura da realidade do bairro e das suas necessidades. Isso virou um cadernão. Esse cadernão foi feito a partir dos delegados do orçamento participativo, vocês se lembram bem. E esses delegados, nós temos um congresso com 650 delegados dos bairros e mais delegados de setor empresarial, cultural. E nós fizemos dali uma lista de prioridades. Tiramos todas as prioridades a partir daquele. Todas as obras que eu executei a partir do segundo, terceiro ano foi fruto do orçamento participativo. Aham. Então, eu não fiz nada no primeiro ano. Não tem obra minha no primeiro ano. Só fiz guardar dinheiro e fazer o orçamento. O Luiz Paulo tinha deixado 7 obras. Tinha deixado, não, 9, desculpa. Tinha deixado 5 unidades de saúde em construção e 4 escolas. Eu concluí 8, a última demorou um pouco mais. No primeiro ano, eu concluí as obras que o Luiz Paulo tinha deixado. A partir do segundo ano, eu comecei a fazer, do segundo semestre do segundo ano. Então, era bem, eu fiquei 1 ano e meio sem fazer nada. Não fazer nada. Fazendo projeto, fazendo Sim. pesquisa, fazendo questão de área e tal, terreno. Depois começamos a fazer as obras. Então, foi muito legal, porque tudo que nós fizemos, desde assim, o Tancredão, fruto do orçamento participativo. A drenagem de Barra República, fruto do orçamento participativo. Galpão das Paneleiras, fruto do orçamento participativo. Tudo que nós executamos, as demandas de escola e de saúde, saiu de uma conversa com a cidade. Quando você conversa com a cidade, você percebe que serra menos. Sim. Você me procura para saber o que você precisa, você vai Sim, atender uma demanda. Você Você descobre a descobre. necessidade. Quando você faz só a partir do que você pensa que eu estou precisando, o erro é maior. Então, Claro. foi muito legal. Talvez a obra mais importante que eu fiz no meu mandato foi o orçamento participativo. Ele me gerou orientação para tudo. E depois... Foi te norteando, né? Foi Acertar, norteando, né? tudo. Legal demais. Foi muito legal. Desse monte de trabalho, qual que você guarda mais aí no coração aí, que você teve mais felicidade em estar trabalhando? Que legado que você deixou em Vitória que... É muito difícil você, assim, setorizar, mas eu vou falar 2 momentos que eu chorei. Porque eu acho que a expressão mais plena de um sentimento é o choro, né? Sorriso e choro, né? Tinha umas casas, uns barraquinhos debaixo da Torre de Jesus Nazaré. Então, nós fizemos 34 casas embaixo e descemos e fomos fazer a entrega das casas. Dos 34, 30 choraram. E eu, naturalmente, chorei junto. Então, assim, a habitação popular, ela é encantadora, encantadora. É um negócio, você não tem dimensão que é tirar a pessoa do nada e botar numa casinha. Quase 1.000 pessoas eu coloquei dentro de uma casa. É emocionante, né? É emocionante. Tanto quando você faz uma, quando você faz 30. Cheguei a prédio com 167. Acho que é habitação, porque dá uma dignidade às pessoas. Santa Marta foi na sua Santa Marta, época, né? mas a mais importante minha foi Taboazeiro. Muito bonito de Taboazeiro. Mas mesmo muito São Pedro, de 44, de 16, de 30. É muita coisa bacana espalhada pela cidade afora. A segunda foi num CMEI. As criancinhas. Foi Bela Vista. Fizemos o CMEI, aí fui lá um tempo depois visitar. E estavam os meninos todos dormindo, assim, bacaninha, assim, dormindo. Na minha escola, mas quase 25 meninos dormindo ao mesmo tempo. Falei, vocês estão dando alguma coisa para esse menino dormir? Aí o professor, não, prefeito, a gente dá alimentação e faz um procedimento aqui para eles dormindo. Eu chorei para ver aqueles quase 30 meninos dormindo aqui naquela... Essas coisas me emocionavam muito, como era o restaurante popular. Também, o restaurante popular é outra que dava muita Deixa eu te dignidade. contar uma curiosidade aqui. Eu tinha uma empresa aqui no centro de Vitória e a gente botou pilha na galera, tipo assim, vamos lá almoçar nesse restaurante popular? Aí nós fomos, foi todo mundo da empresa, toda a secretária, eu, mais o meu sócio e todo o pessoal da produção. Rapaz, chegamos lá. Ali no Parque Moscoso? No Parque Moscoso. Eu almocei lá também. R$1, velho. Eu fui lá conhecer na época. Rapaz, não, e eu ia com R$1 e olha que interessante, que R$1, assim, felizmente, pra mim não faz tanta diferença. Eu ia lá na onda da galera e tal. Então a gente aliava assim, pô, rola uma caminhada pra dar aquela, né? Aquela malhadinha, comia com R$1 e voltava. E, bicho, uma coisa que eu fazia direto era o seguinte, eu sempre levava uns 5, 6 reais, porque tinha umas pessoas na fila,
que não tinha R$ 1. E aí eu já levava já para garantir um e outro. Pá, toma aqui, toma aqui. E agilizava de uns lá. Mas, bicho, comia o rango legal lá, bicho. Era gostoso. E eu tinha uma comida lá que era preferida, que era o fricassê de frango. Quando eu vinha ali, meu irmão, botava ali assim, mas eu comia gostoso. É uma mariola no final e o suquinho. Porra, que lembrança boa, bicho. Eu tô falando, 6 meses comi lá, tá, cara? Agora, eu vou falar, o Arnaldo realmente frequentou, tá? Porque lembra dos detalhes. Eu não lembrava de todo, não. Pô, tô Eu brincadeira. almocei, mesmo Pô. como prefeito, eu almoçava várias vezes. Lá para ficar perto do pessoal, a Ana Petroneto, que era secretária de assistência, às vezes levava a gente lá para conversar com a galera também. Mas foi muito legal. Era muito bom mesmo. A comida era boa, tinha nutricionista, Não tinha. balanceado, tudo e ainda dava uma bonitinho. caminhadinha para fazer uma digestão maneiro. ainda. Pô, que época boa, bicho. Que legal. Nabi, deixa eu dar um aperto só nesse programa. Só um. Sinto o bambu. Só um. João, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Você foi prefeito de Vitória, foi presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que depois eu quero que você comente sobre isso, mas tem uma pergunta que não aconteceu, né? Foi um metrô de superfície. Foi uma ideia, na minha visão, que colocaria Vitória e principalmente a região metropolitana em um nível acima, como outros locais do país, como Rio de Janeiro, como Recife e outros mais, e não aconteceu. Por que que não aconteceu? Qual foi a dificuldade? Como é que vocês... De onde surgiu essa ideia do metrô, VLT, enfim, né? Como é que foi esse negócio aí, cara? Juliano, primeiro assim, é até bom você trazer esse tema porque ele é muito importante para mim, muito caro. Lamentavelmente não conseguimos fazer em Vitória, mas ele não saiu da minha cabeça. O Brasil discutiu um plano de mobilidade urbana, tinha o PAC da mobilidade urbana. Então, eu, na Frente Nacional de Prefeitos, era natural a gente conversar sobre projetos estruturantes e futuristas. Isso veio à tona, então tinha experiências de outros países do mundo e tinha experiências daqui. 5 cidades apresentaram o projeto. Dessas 5, o governo do presidente Lula abriu o PAC da mobilidade com alguns bilhões, nós tínhamos dinheiro garantido para fazer, apresentamos o projeto, fizemos o projeto, apresentamos ao governo do Estado, o presidente Lula apresentamos aqui em Vitória, no Palácio, e ele falou publicamente, se o governo do Estado entrasse, ele entraria, porque como era um projeto metropolitano que tinha que sair da Serra, pelo menos de Laranjeiras, passando até Cariacica e Vila Velha, não podia ser um projeto só de Vitória. Eu não consegui unidade interna no governo do Estado e nos municípios para fazermos o projeto. As outras 4 cidades brasileiras conseguiram ter o VLT pronto e funcionando. Aí veio aquela desculpa que ia virar um BRT, que ia virar de pneu, que Canteiro Central não virou nada. Gastaram o dinheiro, uma parte do dinheiro, e nós não temos nada. Infelizmente, eu fui derrotado. A minha ideia continua a mesma. Um dia vai chegar alguém aqui no governo do Estado, nas prefeituras, vai fazer uma grande articulação, porque as pessoas saíam de Laranjeiras para Vila Velha com 30 minutos. De 3 em 3 minutos numa estação, uma coisa bacana. Conseguia levar até 800 pessoas cada passagem dessa, os carros grandes. Então, assim, nós tínhamos tudo pronto. Infelizmente, nós não conseguimos. A cidade foi derrotada. A região metropolitana foi derrotada. Não fui eu. A minha ideia continua de pé. De vez em quando, como está debatendo aqui mobilidade, volta para um sistema de transporte de massa. Sim. Infelizmente, Vitória ficou para trás pelo atraso da mente. Foi a Cuca que nos derrotou, a falta de visão de futuro. Mas isso vai ser superado. Como as outras coisas passam e vai voltar. Daqui a pouco nós vamos ter, não sei que ano. Mas eu acho que é inevitável isso aí. Porque Vitória não até- tem mais para onde. E até cara. acrescentando, né? Vocês viram na época, o Aquaviário deixou, né? Parou de funcionar durante o tempo, retornou agora, tá um sucesso danado. A Você ponte vê- era 2 vias, virou 3 vias. Pois Isso. você vê a ciclovia hoje, né? Ligando Vitória a Vila Velha, Evoluiu ciclovia para todo lado. Então, assim, a questão da mobilidade avançou em algumas coisas. Avançou, mais mas simples. a questão dos carros, você vê que aumentou os engarrafamentos. Exato. Você sente que. Então, assim, Para você potencializar o transporte de massa, você tem que dar qualidade. Você vai entrar no seu terninho, na sua bolsinha e vai de VLT ou de trem metrô. sim. O ônibus é difícil, o modelo de ônibus não é fácil, gente. Então, assim, não estou desmerecendo o ônibus. Ele é complementar, ele leva o pessoal para a Se estação. você bota um metrô, desafoga até o ônibus. Aí os dois vão ficar legal. O ônibus alimentaria a via Sim. principal. Quem faz a principal é o VLT. Então, nós, assim, infelizmente, não conseguimos. Eu sofro com isso, porque eu me sinto derrotado do ponto de vista de uma iniciativa muito qualificada. Ela era muito qualificada. E fico com inveja das cidades que conseguiram instalar, porque cidades nossas conseguiram. Recife,
Em Recife eu andei, no Rio também. Eu, Então, quando eu assim, vou de São Paulo, que eu Fortaleza, olho o que São eu Paulo. corto na cidade, Pois é, de cara. metrô, fala, se eu É. tivesse que pegar ônibus, tá E ferrado. como a nossa cidade é muito grande, seria um luxo isso aqui. Pô, Então, seria. o carro você usaria para sair de casa. Pra dar um rolê gostoso, Mas para o Não trabalho pro não rush. precisava. Estimularia muitas pessoas. Nossa, Com com certeza. certeza. Você Mas, vê que enfim. transporte público é uma questão de mentalidade. Ninguém acha que é coisa de pobre, não tem nada a ver. É. Deixa eu Tem dar nada a uma ver, ideia sim. para vocês. Vocês imaginam a terceira ponte, doutor Elcio Alves, Sim. memória, ter ousado começar aquela ponte? Não parecia coisa de doido? Com Fazer aquela ponte lá em cima, Altura, passando né? lá, Pá, vai, com certeza. Então, se não tiver um sujeito assim que pensa um pouco à frente da média, Muito interessante essa comparação. Imagina você falar, vou botar uma ponte aqui. 12 anos realmente, para fazer, começou, parou, começou, foi lá terminando o governo do Max. A ousadia dele foi riquíssima para nós. Imagine a região metropolitana sem aquela ponte, entendeu? Então, assim, nós temos que... Alguém Se a ponte fosse sofreu... baixa, né? exatamente. Ah, não passa navio? Passa, é só levantar a ponte. Uhum. Essas coisas que eu acho que alguém está sempre na frente. Sim. Entendeu? Posição. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Te fazer uma pergunta, não, deixa eu te sugerir uma coisa. Você tinha que escrever um livro, cara. Sério mesmo, a sua experiência aqui, com toda a sua bagagem, experiência, o que você tem, né, de deputado federal, estadual, prefeito de Vitória, principalmente a passagem pela prefeitura de Vitória. Por que nunca pensou em escrever um livro? Não, você já tem um livro, a gente não sabe? Eu não tenho um livro, eu tenho o desejo. Já conversei com algumas pessoas na perspectiva de buscar apoio de alguém que atua na área, né, de história e tal, porque minha história de vida e minha história política, eu tenho certeza que elas É uma são história riquíssimas, boa, hein? né? Muita E gente vai ia acabar- gostar de ler. Vai pro papel, tenho certeza que vai. Então tá bom. Solta, obrigado pelo toque, você está, de certa forma, Vai. me motivando, me incentivando Faz, a fazer uma coisa Eu vou querer um livro assinado, hein, para nossa coleção aqui. com a dedicatória do incentivo, né? É isso. Bem, vamos pro merchandising, né, bicho? Ô, rapaz! Esqueceu, cara. É que Olha, eu gostei minha xícara de café aqui hoje. Tá vendo? Não existe almoço grátis. Existe, não? Não existe. Não, se tá alguém comendo de graça, alguém tá pagando a conta. Com E certeza. aqui Então, pra ter o não cafezinho Não é aqui... diferente, pô. É porque minha xícara não tá aqui, Nabil. Eu já ia até esquecer deles, Pô, cara. pelo amor de Deus, faz o nosso jabá aí, senão amanhã não tem café. Vamos começar aqui, né? Falando aí do nosso parceiro lá no município da Serra, na região de Laranjeiras. É a Papelaria Venâncio. Tá ali na Avenida Central, com a loja mais antiga. A segunda, em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte Sul. E a terceira, uma mega loja maior do Espírito Santo, na Avenida Elde Scherer. Estacionamento gigante, gratuito para você. Loja toda climatizada. Material de escritório, material escolar e o principal, Nobinho, é o preço. É o menor preço também, Nobinho. Porra, justo, né? Preço justo, né? Você compra de tudo lá e Tá aí na- paga baratinho. Tá aí na tela as redes aí. Instagram. É só correr lá, Papelaria Venâncio. Muito obrigado. E temos mais um patrocinador. Falando de Vitória, Voltando para Vitória. vamos voltar para Vitória. Estamos aqui com o ex-prefeito de Vitória. Isso. Pergunta para ele. Eu tenho certeza que ele já foi. Pergunta. Já deu uma voltinha de lancha por aqui na Baía de Vitória, contemplou um finalzinho de tarde. Já É legal, deu, não é? já, muito legal. já. Vale a pena? Com certeza, vale muito a pena. Pô, então, ó, fecha aqui comigo. Fernandão, muito obrigado por apoiar nosso programa. Segunda temporada com a Segunda gente. temporada com a gente, né? Apoiou a primeira. E hoje, se você quiser alugar uma lancha para dar uma volta com a galera, junta aqui os casais, fica baratinho para cada um, você aluga uma embarcação, faz um churrasco maneiro ali, depois volta ali pelo canal, vendo o pôr do sol. Você também pode Se gostar de fazer pescaria, uma né? pescaria, fazer Vai uma em alto mar pescar, precisar de guardar a sua embarcação, tem um espaço também Também. adequado ali na Marina Maicai. Tá aí na tela o telefone, o videozinho passando aí do lado, né, Nobinho? Exatamente, ó. Fernandão, valeu. Telefone aí. Venha, vamos navegar. cara. Agora nós temos que voltar de novo na Serra, Nobinho. Deu um mau jeito, meu irmão. Você tá meio arrebentado no corpo ali, dolorido. Você Que faz que o a quê, gente cara? vai procurar o Rômulo do Templo Seitai, acordou com torcicolo, tá com problema de coluna aí crônico, aquele que nunca acaba. Sabe como é que você vai acabar com isso? Ou pelo menos amenizar, fazendo sessões ali ó, de ir ao ar aceitar com o Rômulo lá em Laranjeiras, né? Vai Isso, te ajustar, você vai sair de lá novinho novamente. É isso, você vai tomar meia dúzia de marretada. Tá aí na tela aí, Tá mas aí é na tela, leve, é beleza. leve, Nobinho. Beleza? Estamos de volta, tá vendo aí, João? Gostei, Tem que ter gostei. Energia boa. patrocínio, tem que ter patrocínio, porra. Muito bom, tem. Não é não? Vamos lá. Ah, deixa eu te
fazer uma pergunta. Você que é parceiro do Lula mesmo? Diz que você é muito amigo dele, hein? Que é brother, meu brother. Ou é só conhece assim de Brasília e tal? Me falaram que você é muito amigo dele. Conta aí. Você pode falar pra gente? Posso falar mais ou menos. Fala aí, conta aí. Não, Conta assim, aí. o que que acontece? O Lula, ele tem uma história linda. Então, quanto mais você vai subindo, mais distante você fica. Se eu falar que hoje eu ligo pro Lula, ele me atende, não é assim. Mas, assim, a história de vida... Eu comecei com o Lula na presidência do PT, na presidência da CUT. O Lula vinha aqui, em Vitória, entrava no meu carro. A gente ia falar com o pessoal do lixão lá de Maria Ortiz, os operários. Ele já veio muito aqui em Vitória. Já veio muito. O muitas Lula, vezes. meus filhos, eu tenho foto do Luiz Carlos com 5 anos no colo de Lula, nos bares de Vitória. A Carla pegou o primeiro autógrafo quando ele virou presidente. Então é uma relação muito pessoal. Não vou dizer que é uma relação de todo Eu já dia vi de uma foto amigo. antiga sua com o Lula aqui em Vitória, no bar do GG. Exatamente. Das Mas ele, eu antigas. falo que assim, o que que acontece? Ele me reconhece onde vai, me chama, me inclui. A última vez que eu fui lá no Instituto Lula, ele estava sem mandato, aí não é mais fácil. Aí ele é um carinho danado comigo. Não tem que falar. Brincou com o Luiz Carlos, fez sacanagem com meu filho, aprontou. Então, assim, é um amigo. E ele, assim, 10 minutos com ele, você sai encantado, porque é 1 minuto sério e 9 minutos de gozação, de... É o Lula. O Lula é esse ser humano muito diferente daquilo uma que você vê figura, no né? formal. O presidente é uma coisa, A o gente Lula é que outra. tá vendo do lado de cá, o presidente. O né? Lula é outra coisa. Ele é muito agradável. Tive com ele no dia que ele foi preso lá em São Paulo, eu tive com ele naquele dia lá. Considero uma amizade. Me acolheu, fui lá, fiquei um tempo com ele. Então, assim, todos os momentos bons eu tive com ele, todos os momentos de dificuldade eu tive com ele. Então, considero isso uma coisa bacana. Então, eu acho isso. Para falar, não está no minha casa todo dia. Sim. Não estou com ele todo dia, mas Não, é claro. uma relação bacana. Mas tem uma Brasília, relação quando eu legal. era prefeito, presidente da frente, me recebia, falava pelos prefeitos, era um institucional, era o prefeito, presidente como presidente. Agora estou falando da relação pessoal. Nos encontros do PT, fica comigo, fica falando bobagem no meu ouvido. Esse eu admito que eu gosto muito. Com certeza. Ó, passamos pela eleição de Vitória. Passando. E aí o João, nesse período, ficou um período como secretário, né, no governo do estado. Depois ficou sem mandato. E chegamos de novo aí, agora a Assembleia Na verdade, Legislativa. É pra dar uma descansada na mente também, né, bicho? Engatando um mandato atrás do outro, puta que pariu, né? A Nove, Juliana, eu vou falar assim, na prática eu estava curtindo meu outro amor, tá? Só Como a é que é? Luciana que sabe disso. Eu sou apaixonado pela roça. Eu tenho uma pequena propriedade há muitos anos, 28 anos. Eu morei no sítio, fiquei morando na roça. Fiquei morando aqui. Em Tibuí, a 40 minutos, vai e volta. Pertinho. Com contorno ficou mais fácil um pouco. Então eu fiquei lá morando lá um tempão. Tem um pedacinho de terra, plantei um cafezinho, uma pimentinha. Meu avô, bisavô, pai, tudo produtor rural, pequeno produtor, eu fiz isso. Até hoje eu tenho. Quando eu posso, eu dou uma fugidinha, vou lá. Então, assim, é muito legal. Mas eu achava que meu tempo de política tinha esgotado. Eu já estava me dando fora. Mas em 2020, o Lula chamou o pessoal mais experiente, era um período de bolsonarismo forte. Ele falou: quem tem expressão no PT, ou quem teve, tem que se colocar, mesmo que seja só para defender o projeto do partido. Vocês sabem que vocês vão ter dificuldade de ganhar. Então, ele fez uma chamada só para mim, não. Para vários líderes, eu era um deles. Aí eu me coloquei para ser candidato a prefeito. Eu vim da roça praticamente no período de registro da candidatura, sem nenhum planejamento, mas me coloquei como candidato, disputei, fui para o segundo turno e saí com 41,9%. Eu fui o melhor desempenho no Brasil de candidatos, mais uma capital, nessa faixa de 42%. Então, assim, eu voltei por uma convocação de uma liderança que tinha muita dimensão da importância de nós nos colocarmos. Faço isso com muito orgulho. Aí gostei de novo. E aí peguei... Voltou, né? Voltei. Voltou a memória. E aí voltei por cima. Aí fui candidato a deputado, 2 anos depois. E aí veio o presentão. Quase 60 mil votos. Voto para ser deputado federal, que teve como estadual. Tem 58 mil e alguma coisa, né? 58.289 Esperava votos. que ele dava um Não resultado esperava. Eu não esperava. Ó, o que aconteceu comigo? Assim, eu coloquei a candidatura, fiz o primeiro planejamento. Falei, tem que ter 25 mil votos. Aí comecei. O planejamento era 25. 25. Depois, a Jaqueline virou federal, falei, agora dá para botar para 35.
Eu só Aham. precisava de 25, porque a Irine tinha tido 19. A Irine está Aham. mantendo o voto dela, ela é a mais votada. Rapaz, esse troço começou a... Eu tive 58 mil votos, 289, eu sei. E o que que aconteceu depois? Eu tive mais votos que 5 deputados federais eleitos. 5 tiveram menos que essa votação. Então eu fui o terceiro mais votado. Eu tive menos votos que o Serginho Meneghelli, que era um candidato ao Senado, com muita chance, e tive menos votos que o Capitão Assunção. Então, assim, foi muito bom para mim. Então, a partir daí, eu deslanchei, estou lá exercendo o mandato, já estou com um olhar agora para Brasília, já estou dando minha cota né? Interessante. Então, 2026. Eu sou pré-candidato a deputado federal, já estou falando Pré-candidato. isso. Sou pré porque todo mundo é pré. Até porque tem Sim. novos candidatos, Mas é mesmo. candidatos 100% candidato a federal. 100%. É por várias razões, inclusive, não posso fazer propaganda só para ela, né? Vai lá, Mas porque irmão. a minha filha Carla foi a mulher mais votada para vereadora até hoje no Espírito Santo e ela é candidata a deputada estadual. Ela é Então, em candidata Vitória, ela me estadual. representa. No interior vão ter outras pessoas, outras cidades. Então, assim, eu já saio deixando meio que uma sucessão combinada. Só falta os votos, tá tudo certo. Ah, e ainda tem mais um detalhe nessa história, né? Você ainda tem o Helder deixando de ser candidato a federal aí, possivelmente pré-candidato a governo do estado. Fala pra gente sobre isso Então, aí. nessa. Tá Só, se desenhando só voltando assim, atmosfera interessante. nesse processo de retorno, eu acabei voltando à presidência do partido. E no Sim. processo interno, fui eleito presidente com mais 60% dos votos e me coloquei nesse processo de articulação com Brasília. O Espírito Santo não tem uma candidatura que incorpora o programa do presidente Lula, nem os candidatos indicados pelo governador, nem o Ricardo, nem o Pasolini, nem ninguém. Então, assim, nós estamos trabalhando uma candidatura que dialoga com o movimento social, com o micro e pequeno empresário, com a intelectualidade, com a igreja. Então, o Helder tem tudo isso. Foi um grande prefeito de Cariacica, é um brilhante deputado, foi o mais votado na eleição passada, e ele tem desejo, ele se colocou como pré-candidato. Então, agora colocou duas condições. A primeira, apoio do partido e apoio do presidente Do Lula. partido ele já. Apoio do partido nós já construímos. Fomos a Brasília com o presidente Edinho, com o secretário-geral. Falou, pode virar candidato, conte 100% conosco. E agora estamos aguardando o contato com o presidente Lula, que já deu sinal que sim, via Gleice, a nossa ministra, Gleice Hoffmann. Mas nós vamos aguardar ele convocar o Helder lá, ou a gente, para... O que nós queremos? O que o Lula vem aqui, no tempo da campanha, né? Os ministros vêm aqui fazer uma campanha realmente partidária e de governo, porque não tem como você tirar o melhor quadro do partido, colocar numa candidatura e não ter o apoio integral do partido. Então, os ministros têm que se colocar, os parlamentares nacionais, o próprio presidente. A nossa ideia é que ele faça a defesa do projeto do partido e ele faça a defesa do governo do presidente Lula. Vai ser muito digno e ele está com essa vocação, com essa disposição. Só falta para consolidar a palavra do presidente. Está muito legal isso. E nós vamos coordenar esse trabalho no Estado. Andar nas regiões, falar desse projeto, apresentar um programa de governo e fazer a contraposição aos projetos mais à direita aí. Então, você assumiu o PT em praticamente ano eleitoral e com um desafio enorme pela frente, né? No Espírito Santo. Tem o quê? 2 eleições que o PT não tem prefeito no Espírito Santo. Se eu não estiver enganado, são 2, né? Não, mas os desafios são muito grandes, mas também as possibilidades. Sempre que você tem um grande desafio, aparece uma grande possibilidade. Nós já temos mais de 10 anos que nós não temos prefeito aqui. É muito ruim para nós. Temos uma bancada pequena de vereadores, um vice-prefeito só. Nós já tivemos 7 prefeitos ao mesmo tempo, incluindo Vitória e Cariacica. Então, realmente é um desempenho. Mas com o impeachment da Dilma, com a prisão do Lula, com as dificuldades, o PT sofreu muito. Nós passamos provações que ninguém acredita. A gente fala que Deus duvida, né? O PFL falou que o PT ia acabar, um monte de partido jurou fazer a extinção do PT, eles foram acabando e o PT continua mais fortalecido. Todas as últimas eleições, depois que nós entramos, nós fomos para o segundo turno. Ganhamos 5 das 6. Só perdeu Haddad para Bolsonaro, nós tínhamos perdido lá atrás para Fernando Henrique. Mas depois que o Lula foi eleito, nós elegemos Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, e agora Lula pela 3ª vez. Então, o desempenho eleitoral do PT é muito rico. E o programa de governo do PT é muito inclusivo, ele beneficia o pequeno e o médio. Todo mundo ganha, mas quem mais ganha é quem tem mais embaixo. Agora mesmo essa coisa do imposto de renda, benefícios para a classe média. Um cidadão que ganha R$5.000
Se ele parar de pagar imposto de renda, ele faz R$ 4.300 no final do ano. Quase um 14º. Parece pouco, mas não é pouco. Para quem ganha pouco é muito. Doido. Pode ser pouco para quem ganha muito, mas para quem ganha pouco... Então, assim, nós estamos felizes com esse governo que gera um desenvolvimento, incluindo as pessoas mais necessitadas. Essa é a nossa diferença. Nós governamos para todos. Nós governamos para todos, mas nós temos lado. Mais IFES, mais vaga na universidade, mais oportunidades, mais gente trabalhando. O emprego está em 5,6 de desemprego. Quase o pleno emprego. Aí falta qualificação de mão de obra, formação de mão de obra. Então, temos muitos desafios na área de infraestrutura, temos muitos desafios, mas temos muitas possibilidades. E agora o Brasil também. O Lula agora virou uma liderança mundial ainda mais consolidada, né? Com esse enfrentamento que ele fez com dignidade ao Trump, ele se consolidou nessa relação com China, Índia, Rússia, África. Então, assim, o Lula hoje é uma grande liderança mundial. Ao mesmo tempo que ele é um homem simples do povo, que está aqui governando o Brasil, ele fala para o mundo, ele é uma esperança grande. Não é ele, pessoal, né? Mas a política que ele defende é uma esperança grande para o mundo. Então, nós temos muito orgulho deste Lula também. Além daquele amigo que nós brincamos ali no passado, este líder, ele dá muito orgulho para a gente. Você, Helder, Contarato, Irine, juntaram força ali. Agora a responsabilidade também é dele junto contigo, né? Rodar o Estado, montar a chapa, reunir base, levantar esse movimento aí para... Dois grandes desafios. Primeiro, montar uma chapa de federal para manter pelo menos 2 vagas, porque ninguém tem 120 mil votos no PT ainda, só o Helder. Entendeu? Mesmo a gente tem muito, não chegou a esse patamar ainda. Então tem que colocar mais gente. Fazer uma chapa de estadual, nós fizemos voto para 3, só colocamos 2 porque um faltou o desempenho individual. Nós temos que botar no mínimo 4 para cima dos 12 mil votos. É um outro grande desafio, mas nós temos bons candidatos a estadual. Eu acho que o PT vai fazer 4 deputados estaduais, 2 federais, e aí organizar a campanha da reeleição do Contarato, que é um grande senador, um brilhante senador, fazer e junto com a campanha de governador. Então, tenho a impressão que nós vamos conseguir dar conta disso. Quem puxa tudo isso é a campanha do Lula, é a figura do Lula, é o governo do Lula, porque quem é contra o Lula é aquele percentual que fica contra qualquer coisa. Então, mas nós temos que disputar os 50% que são Lula. Entre 40% e 50% já indica a votação no Lula. 52% o máximo hoje. Isso muda, né, no processo dele. Então, assim, nós temos convicção e consciência que nós temos que disputar este eleitorado. Este eleitorado é um eleitorado que pode ser do nosso deputado, pode ser do nosso senador, pode ser do nosso governador. Tentar ir para o segundo turno e fazer uma disputa mais qualificada ainda no segundo turno. Então, tem, do ponto de vista partidário, uma animação. Aí, só para responder o Juliano, o Helder, tanto Helder, Irine e Contarato já estão, mas a Jaque também está. Então, nós estamos fazendo um movimento muito unificado, o partido vai sair com uma grande responsabilidade. Eu acho que nós vamos dar um salto qualitativo também, além de quantitativo. Dá o de qualidade, mas dá quantidade, mas dá o de qualidade também. Estou muito otimista. Na hora da eleição, briga, né? Depois junta todo mundo, né? Já fizemos isso agora no pé, não de cabeça. Agora... Tá certo. Porque se dá mal para um, dá mal para todo mundo. Verdade. E o nível nacional, Navi? Hein? E aí, como é que... Lembra lá no início você falou, fui deputado federal, né? Na época do Fernando Henrique e tal, tinha essa rivalidade, PT, PSDB. Era uma rivalidade muito mais saudável do que a gente acompanha hoje. E aí, cara? Você já ouviu a expressão era feliz e não sabia? Isso era muito bom aquelas disputas, porque nós disputávamos as eleições e era dura a disputa, né? Eu vivi a reeleição do Fernando Henrique dentro do Congresso, não existia eleição, mas idealizaram a eleição, votaram, teve muita compra de votos, 5 deputados foram cassados, entrega de canal de televisão, de rádio, ACM, ministro lá, então todo tipo de dificuldade, eu vivi tudo isso lá. Mas o que acontece? No Congresso, no Parlamento, a disputa era muito sadia. O Fernando Henrique, ele recebia gente, eu era do PT, ele recebia, eu ia para lá, eu fui várias vezes no Palácio recebido por ele. Assim, era de uma elegância extraordinária. E tinha diferença na política, mas a gente trabalhava no que era possível unificar. E o Brasil ganhou muito, porque ele fez uma coisa importantíssima, que foi a estabilidade econômica. Aquela questão do real, porque nós vivemos
período de Sarney, Sim, inflação mensal de 80%, era o fim do mundo, todo mundo Isso. perdia. Isso. A estabilização da moeda e a organização básica da economia brasileira começou com Fernando Henrique, inclusive pequenos programas importantes como o Bolsa Família. Era micro do micro do O micro. Bolsa Família começou, Começou né? lá, Sim. entendeu? Com a dona Muita gente Ruth. Aí sabe disso. virou unificação depois, Aí né? depois foi Antes era crescendo. auxílio gás, auxílio isso, Ele aquilo. cresceu um pouquinho no Lula e a Dilma que consolidou 100%. Então, assim, isso é fruto daquele governo. E nós erramos também. O PT votou contra o Plano Real, votou contra umas coisas lá. Não pensa que nós acertamos em tudo, não. Nós também cometemos erro Claro. na oposição. É certo. Mas, assim, foi muito legal. Aquela experiência de convivência democrática, com pensamentos diferentes, foi um aprendizado fantástico para nós. Muito, muito. Quem viveu aquele período. O meu sonho de consumo era ver o PSDB e o PT junto, governando o Brasil. Porque a política econômica do PSDB era mais liberal um pouco. Mas a política social do PT era muito boa. Se juntasse todo o social do PT Sim. com a econômica do Fernando Henrique, dava a impressão que ia dar um projeto lindo. Entendi. Nós não conseguimos, chegamos perto disso. Hoje o Lula faz isso. O Lula incorporou a política econômica meio que social-democrática, social-democrata do PSDB, a econômica, e faz a política social do PT. Então, por que o governo do Lula tem dado certo? Porque ele conseguiu juntar um pouco essas duas questões. O pessoal do PT não fala isso, mas hoje o PT não é um partido socialista, não faz uma política socialista no Brasil. Faz liberal, social-democrata é liberal. Todo mundo ganha um pouco, o rico continua ficando mais rico, mas o pequeno tem alguma oportunidade. A pequena empresa, a média, a agricultura familiar, eram 3 bilhões, hoje é 67 bilhões. Para você pegar o financiamentozinho, plantar seu pedacinho de seu cafezinho, é muito diferente do passado. No passado só tinha para o grande, hoje tem para o grande e muito, mas tem também para o pequeno e para o médio. Então essa coisa ficou bacana. Não deu no modelo que eu pensava, mas deu no modelo bastante legal. Sim. Eu quero saber sobre essa PEC da blindagem, vocês se manifestaram, vocês se mobilizaram. Na verdade, tinha muito tempo, na minha visão, que o PT não conseguia se reorganizar e não conseguia se movimentar, né? Você só via os movimentos acontecendo pelo lado do PL e o lado do PT meio que morno no negócio, meio minguado. E essas manifestações deram um novo ânimo, eu acho. Fortalecido né? aí, né? Pesquisa recente a gente tem visto, o presidente Lula tem crescido, né? Pensando no cenário de reeleição. Nós vimos uma militância se reunindo, artistas também indo para a rua. E aí, como é que você está avaliando todo esse cenário? E fale também da PEC da blindagem, aí, ou outro nome mais, né? É mais a PEC da bandidagem que da blindagem, Da porque bandidagem. querer não ter nenhuma fiscalização, nenhum julgamento, podia roubar, matar, violentar, era o fim do mundo. É a PEC do fim do mundo, a gente falava, né? Porque não tem como, não dá para entender o que passou pela cabeça daqueles deputados aprovar aquele projeto na Câmara. Eu tive no Senado, na votação no Senado Federal, senadores envergonhados, alguns querendo defender, porque como eles têm birra com Alexandre de Moraes, eles queriam alguma coisa para prejudicar o Senado, para controlar o Senado. Então, eu estava achando alguma coisa para É não bom deixar. explicar direitinho para a galera. Tem muita gente que não sabe. O objetivo da PEC era não permitir que o Senado Federal fizesse nenhuma ação contra os deputados, os senadores. Esse é o objetivo. Eles queriam se proteger do Supremo Tribunal Federal. Então, fazer uma norma que tiraria o Supremo, o Poder Supremo, que é assim, uma interferência no Poder Judiciário. Porque eles falam que tem perseguição, não tem perseguição. Eles têm um julgamento pelo Supremo. Como todo mundo tem um julgamento pelo Supremo quando vai para uma instância superior. Então, é um fim do mundo falar que tem ditadura no Brasil, que tem perseguição. Não tem. Todo mundo é julgado no mesmo critério. Como eles cometeram o crime do 8 de janeiro, principalmente, tentativa de golpe de Estado, o Supremo é o poder que tem capacidade para fazer isso. E a birra deles, tanto que eles falam o seguinte: mesmo Eduardo Bolsonaro, que está no Rio, fazendo uma campanha nos Estados Unidos contra o Brasil, ele faz assim, qualquer coisa desde que tenha anistia. Então, o objetivo não é melhorar o Brasil, o objetivo é livrar o pai dele da prisão. Mas o que eles fizeram é muito grave, porque tinha um documento do golpe, eles tinham reuniões do golpe, eles conseguiram gravar as provas contra eles, é um troço de outro mundo isso. Né? Não foi nenhum petista que entregou eles lá. Entendi. Foram os generais deles, foram os chefes, né? A equipe de assessoria dele. Então, essa coisa, eu tive lá na votação do Senado, que deu 26-0, tanto que ela morreu na própria comissão. Então, tem um envergonhamento da Câmara.
O presidente da Câmara com isso se tocou, está botando o projeto agora, tocando o projeto de imposto de renda, vai tocar outros projetos importantes para tentar dar uma consertada nisso. Então, eu acho que é... Agora, nós temos... O que aconteceu no Brasil? Nós elegemos um presidente de esquerda e elegemos um Congresso da extrema-direita. Entendeu? Porque elegeu um Congresso pensando na eleição de Bolsonaro. E elegeu Lula. O segundo turno que elegeu Lula. Então, assim, o que aconteceu? Não combina. O Lula é o mestre. O Lula, para conseguir conviver e sobreviver com esse Congresso, tem que ser muito bom, tem que ser muito forte. Isso é o que está acontecendo. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito que nós vamos dar a volta por cima. Isso vai voltar por terra. As eleições do ano que vem dá uma arrumada, tira alguns de lá e nós vamos voltar a crescer no Brasil. Então, agora, o Congresso está totalmente perdido. O que a gente vê lá da Câmara, principalmente, só tem coisa ruim. Para além dessa coisa contra o Brasil. Ter um deputado federal recebendo salário dos Estados Unidos para fazer uma campanha contra a nação, botando tributos, gerando desemprego, quebrando empresas, é um negócio louco. A gente nunca imaginou passar por isso. Nós nunca imaginamos passar por isso. E ainda usando a bandeira. Também foi bom para nós, o PT. Vou até falar disso, do próprio Lula, porque nós resgatamos as nossas bandeiras. A bandeira do Brasil nunca foi deles. A bandeira da soberania, da democracia. A bandeira do Brasil é do Brasil. Sempre foi de todo mundo. Agora, nós saímos na defesa da soberania brasileira. O Lula teve que sair na defesa da soberania brasileira. E a defesa da democracia também. Então, isso foi bom. Por isso que o Lula cresce, porque você vê um maluco defendendo uma intervenção americana, intervenção militar, e você vê um presidente fazendo a defesa da nação. Não adianta botar a bandeira nas costas e fazer essa lambança que fizeram. No ato nosso, tinha muitas bandeiras do Brasil. No ato desse é para os Estados Unidos. Agora, inclusive nessa manifestação aí, eu nunca tinha visto uma bandeira tão grande do Brasil como eu via dos Estados Unidos. E aí o PT fez exatamente o contrário na manifestação e botou uma maior ainda do Brasil na manifestação. Agora, só para concluir, como a dose foi muito cavalar, muito grande, a reação foi muito grande. Quando o Chico, Caetano, Gilberto vão e fazem uma chamada, pessoas que conhecem a ditadura, quando eles fazem uma chamada de reação para a sociedade vem, a sociedade precisava disso. Então, para além dos nossos partidos, o pessoal democrata tinha essa chamada da sociedade. E os artistas têm muita força. Né? Aqui em Vitória nós tivemos, assim, coisa muito bacana. Mas lá tinha juiz, falava, estou aqui, mas não conta para ninguém, não. Não posso falar, não. Juiz da manifestação. Intelectuais, todas as categorias estavam presentes naquela manifestação, ali em frente à Assembleia. Cada um tentando expressar o seu desejo de ver o país livre, democrático, soberano e respeitado. Então, assim, eu acho que foi bom para dar uma acordada também. Tinha jovem, mas tinha muita gente. Dá um sacode, né? Dá um sacode. Isso aí. Deixa eu aproveitar só um negócio aqui. Eu falei que tem eu tenho um amigo meu que considero um dos meus melhores amigos. Hoje ele não está morando no Brasil, não. Milão, com a esposa dele, com a filha, mas a avó dele, eu considero que é a minha avó também, Maria Tereza. Falou que é muito sua amiga, sempre fala de você com muito carinho. Ela é audiência nossa, Pedrone. Maria Tereza Pedrone. Gente boa, falou que tem muita história. Ela disse que é do início do PT aqui e tal. Isso, PT aqui, o seu Quintino em Cariacica, muito bonito, história linda. Família vermelhinha. Geraldão, um abraço grande aí para a família toda, né? Ela vai ver, vai assistir aí, eu vou mandar para ela, mas eu vou transmitir depois. Eu tô devendo uma visita aqui do pessoal lá, meus amigos pra caramba. Bom. Chegamos ao fim, né, Novinho? É um programa, muita conversa, né? Tem mais pouco para a gente tacar nessa conversa aí? Faltou alguma coisa? Mas aí para fazer até mais programa, né? O papo tá bom pra caramba. João Cosa é um cara de muita gente boa, né? Muito pessoalmente, tranquilo, você é um cara muito legal, muito legal. Obrigado, gente. É isso aí. Agradecer a oportunidade, para mim foi muito rico, assim, esse papo diferente, um papo bem... Obrigado mesmo de coração. E vou seguir os conselhos, ficar firme na candidatura, mas ficar firme no livro. É isso, faça o livro. Você não vai se arrepender, você vai gostar, rapaz. Você merece. Você tem história, pô. Não é verdade? É isso. E aí, agora eu quero falar quem nos assistiu até agora. Agradecer mais uma vez a sua audiência e te pedir, se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Gostou desse vídeo? Comenta, curta, compartilha com os amigos aí na rede.
Não gostou? Não comenta. gostou? Comenta Tem uma também. pergunta, manda lá que nós vamos repassar pro deputado, pra assessoria dele, tá nos ajudando com respostas também. Sua interação é muito importante. Tem Muito também as obrigado nossas pela redes, hein, audiência. Nobinho? Tem as nossas redes, acessa lá o Instagram. O Instagram do CNBcast, tem o do Consórcio de Notícia, que deve ficar aí bem informado, notícias do Brasil inteiro, não é isso, Juliano? É isso aí, meu irmão. E ó, meu irmão, toca aqui. Obrigado pelo seu tempo. João, muito Sei obrigado. que é corrido, papo legal demais, tá bom? Muito obrigado. E até o próximo CNB Cash. Valeu!